a todos, meu nome é Maria Luísa, eu sou acadêmica de medicina e hoje eu vou apresentar para vocês sobre o livro do Eric Kandel, cujo título é Principles of Neuroscience 6th Edition, e eu vou falar especificamente sobre o capítulo 14, que tem como título Modulation of Synaptic Transmission and Neuronal Excitability Second Messengers. Então aqui nós temos primeiramente um resumo do que ele vai abordar nesse capítulo, né? Então ele vai focar nos receptores, principalmente metabotrópicos, mas nós temos também os ionotrópicos. E os metabotrópicos, eles são divididos em dois. Eles podem ser tanto acoplados à proteína G, quanto do tipo tirosina quinase, sendo que os acoplados à proteína G, eles vão produzir, todos vão produzir um segundo mensageiro, que pode ser tanto AMP cíclico, quanto produtos da hidrólise dos fosfolipídios, né, que nós temos o IP3, que é o fosfatidil-inositol, o ácido araquidônico e o diacilglicerol. Então, aqui no capítulo, ele traz uma imagem para resumir o que nós já vimos em capítulos anteriores, né, que é a principal diferença entre os receptores inotrópicos e os metabotrópicos. Então, a imagem em A, ele coloca direct gating, que são os receptores que, de forma direta, né, ativados de forma direta, que são os ionotrópicos. Então, a gente consegue ver aqui o transmissor. Então, a partir do momento que ele se liga com o receptor, nós temos a mudança conformacional, a abertura do poro, e aí a substância consegue entrar do meio extracelular para o meio intracelular. Na imagem B, nós vamos ter o receptor indirect, ele coloca como indirect gating, que é o receptor indireto, né, que seria o metabotrópico. Ele tem esse nome indireto porque ele vai precisar ativar, no caso esse 1 é acoplado à proteína G, né? Então ele vai ativar a proteína G, vai ativar uma série de enzimas para poder fazer ativações de várias substâncias e no final abrir o canal iônico para a substância conseguir entrar, né? Para o ligante conseguir entrar. Então ele vai ativar de maneira indireta, né? Por isso o nome. Já aqui em 2 a gente tem os tipo tirosina quinase, que também vão precisar fazer sucessivas fosforilações para poder ativar o canal iônico. Então aqui primeiramente nós temos falando dos receptores tipo metabotrópicos acoplados à proteína G. Então eles vão ser receptores que vão possuir 3 subunidades, a subunidade alfa, a beta e a gama. Então elas vão ficar acopladas e quando ocorrer a ativação, a gente vai ter uma separação momentânea dessas fases. Aqui na imagem em A, a gente consegue ver a estrutura de uma proteína G. Então ela vai possuir 7 domínios, esses em azul, as 3 subunidades que eu falei para vocês, e vai possuir também a GDP e a GTP, que é a difosfato-guanosina e a trifosfato-guanosina. Elas vão ser muito importantes para a ativação dessa proteína G. E aqui a imagem em B nós conseguimos ver que a GDP ela vai estar ligada na proteína G, especificamente na subunidade alfa. E a conformação proteica dessa proteína. Aqui eu trouxe como se fosse um resumo, né? Não está no livro, mas ele especifica muito bem como é que ocorre essa ativação. Então, como eu falei para vocês, nós temos essa proteína acoplada, o receptor metabotrópico acoplado à proteína G. Então, essa proteína G ela ainda pode ser dividida em 3 principais, a proteína GS, a GQ e a GI. Na proteína GS, nós vamos ter o ligante se ligando ao receptor, certo? E quando ele se liga, ele vai ativar e vai transformar o GDP em GTP. Essa substância, como eu falei, ela fica ligada na subunidade alfa. Então, quando ocorre a transformação, ele ativa a subunidade alfa, ela se separa da beta e gama, ela vai fazer várias mudanças na membrana dessa célula e, por final, ela vai ativar a molécula de anilato ciclase, que vai transformar o ATP em AMP
AMP cíclico. E esse AMP cíclico é o segundo mensageiro desse receptor, né? Então, quando ele é ativado, ele vai ativar outra enzima, que é a PKA, é a proteína fosfoquinase. E essa proteína, essa enzima, na verdade, ela vai fosforilar outras substâncias, né? Ela consegue fosforilar, inclusive DNA, para criar novas proteínas e gerar uma resposta celular esperada na célula, né? Então, quando a gente tem a ativação, nós vamos ter uma resposta efetiva. Nós temos também a GI, que é a proteína inibitória, digamos assim, né? Quando a gente tem a ligação do ligante no receptor e ele é do tipo proteína GI, ele vai fazer o oposto do que acontece com a GS, né? Então, ele vai reduzir a produção do segundo mensageiro, inibindo a adenilato ciclase, então não vai ter uma resposta efetiva, né, celular. Ele vai bloquear essa resposta. E nós temos também a proteína GQ, em que a gente vai ter a ligação do ligante no receptor e vai ser o mesmo processo do anterior. O GDP ligado na subunidade alfa vai se transformar em GTP e vai ativar agora, em vez da adenilato ciclase, ele ativa a fosfolipase C. Então, essa fosfolipase C vai quebrar o PIP2, que ele fica localizado lá na membrana plasmática, na camada fosfolipídica, e vai produzir o diacilglicerol e o IP3, né, fosfatidilinositol. Esse IP3 ele vai se ligar no receptor específico para ele no retículo neoplasmático dessa célula, lá no citosol. Ele vai abrir o canal de cálcio e vai mobilizar esse cálcio do retículo para o citoplasma. E o diacilglicerol ele vai se ligar nesse cálcio que foi liberado pelo IP3, ativar a proteína quinase agora C e vai produzir também outras fosforilações que vão gerar uma resposta celular. Bom, aqui no livro ele vai trazer uma imagem sobre a principal via de produção do segundo mensageiro, que é a via do AMP cíclico, como exemplifiquei para vocês, que é produzido principalmente quando vai ser ativada a proteína GS. Né? Então, aqui na imagem A, nós temos o ligante se ligando no receptor, e aí nós temos a união da subunidade beta com a gama e a subunidade alfa que vai se ligar no GDP. Né? Quando tem ativação, a gente tem a transformação aqui do GDP em GTP, e aí nós vamos ter a ativação da enzima adenilase ciclase, que vai transformar o ATP em AMP cíclico. Aqui ele demonstra, no caso, como ocorre a ativação da proteína quinase A, né, como eu falei para vocês, pelo AMP cíclico. Então, a gente vai ter a união de várias moléculas de AMP cíclico para poder ativar uma molécula de proteína fosfoquinase. Aqui nós temos a segunda via, que é a via do fosfatidilinositol. Como eu falei para vocês, essa via vai ser ativada quando o receptor for ligado à proteína GQ. Né? Então, aqui a gente vai ter a ligação do transmissor com o receptor, ele vai clivar a camada de fosfolipídio e produzir o diacilglicerol e o fosfatidilinositol. Aqui nós temos o IP3, demonstrando ele se ligando no seu receptor, e esse receptor liberando o cálcio para o citoplasma. Aqui essa imagem traz um pouquinho da fosfolipase A2, que é uma enzima também que vai produzir o ácido araquidônico, que é uma via muito vista, principalmente quando nós falamos de anti-inflamatórios não esteroidais, bloqueia a formação de prostaglandinas e leucotrienos. Então, ele pode ser metabolizado por várias vias. Aqui ele exemplifica a fosfolipase A2 especificamente, né, que a gente vai ter esse ácido araquidônico sendo formado, produzindo, por fim, algumas vias, né, da ciclooxigenase, produzindo prostaglandinas e tromboxanos, da lipoxigenase, produzindo leucotrienos. E mais ao lado nós temos a fosfolipase C e a fosfolipase D, que são outras vias existentes também, mas não tão faladas. Aqui nós temos outro tipo de receptor,
que é o receptor metabotrópico tipo tirosina quinase. Esse receptor ele vai ter uma propriedade muito importante, que vai ser a capacidade de fazer autofosforilações, né? Então, ele mesmo consegue se ativar, né, por essa mudança conformacional e ativar outras substâncias dentro da célula. Então, aqui nessa imagem A, nós conseguimos ver o ligante se ligando ao receptor, e a partir do momento que ele se liga, ele consegue fazer a fosforilação, né? Então, aqui a gente vai ver a adição de fosfato, e esse fosfato vai ativar uma série de substâncias dentro da célula, que foi aquelas que eu expliquei para vocês. Então, ele vai ativar, vai fosforilar outras substâncias como a MAPK, e essa MAPK consegue ativar outros substratos que vão gerar uma resposta celular e uma plasticidade. Aqui nós conseguimos ver o IP3 também, né, o fosfatidilinositol e o DAG sendo produzidos. Bom, e nesse capítulo ele cita também alguns mensageiros transcelulares, né, que ele fala que existem os intracelulares, que são aqueles que só conseguem agir na própria célula, e os transcelulares, como os endocannabinoides e os gases, como o óxido nítrico e o monóxido de carbono, que conseguem agir tanto na célula que eles fazem parte, quanto em outras células, por essa mudança no citoplasma. Então aqui nós conseguimos ver a modulação sináptica, né? Então aqui uma célula sendo ativada e o controle pós-sináptico da célula que vai aumentando com o decorrer do tempo. Bom, aqui nós temos um exemplo de um receptor para acetilcolina, e no livro ele traz essa imagem para exemplificar a diferença da modulação pré e pós-sináptica, né? Então a gente tem esse controle ocorrendo. Então aqui no gráfico nós conseguimos ver que ele vai aumentando com o decorrer do tempo. Na verdade ele compara o receptor inotrópico, né, aqui, e o receptor metabotrópico. É que o inotrópico ele tem essa ativação mais rápida, né? Então o tempo dele vai ser mais curto, e o metabotrópico ele é um pouquinho mais demorado. E aqui nessa imagem nós conseguimos ver a exemplificação da ativação desse receptor metabotrópico acoplado à proteína G. Então é basicamente aquelas informações que eu falei para vocês, só que aqui ele coloca tudo em uma mesma imagem.